Bom, aula 31, daqui em diante, eu vou falar sobre elementos de transmissão, como, por exemplo, as correias, dando exemplo que eu peguei na internet de uma correia arrebentada, como vocês estão vendo aqui atrás, né? Então, só para ilustrar, né, sobre os próximos vídeos que eu vou apresentar a vocês, né? Então, aqui na aula 31, eu vou compartilhar com vocês aí alguns materiais, fotos, que eu obtive aí de extrair, né, da internet e também de apostilas, tá? Da mesma forma como tem sido até então, né? Então, para começar, né, dar uma introdução aos elementos de transmissão, basicamente, os elementos de a transmissão entre os diferentes componentes, como no caso aqui atrás uma correia e uma polia dentada, né? Elas podem se dar pela forma, por exemplo, entre engrenagens, entre uma polia e uma correia deitada, como vocês estão vendo aí, ou um cabo de aço com uma polia com sulco em V, né? Daqui a pouco vocês vão ver, entre outras. Tá? A transmissão por atrito não é muito comum, se dá mais assim entre superfícies lisas, né, com uma leve interferência ou uma leve folga, tá? E entre outros elementos que vocês estão vendo aqui, né? Correias, correntes, cabos de aço e polias, né? Coloquei propositalmente na mesma linha, porque as correias, correntes e cabos de aço também elas podem se conectar por polias, né? Eixos e árvores, tá? Engrenagens, roscas e mais para frente, mais para o final, acoplamentos. Mas eu não vou comentar aqui, gente, apenas os elementos em si. Vou apresentar alguns estudos de caso, alguns exemplos de sistemas mecânicos. Tá? A partir daqui, eu vou falar menos dos elementos em si, mais dos sistemas mecânicos como um todo, tá? De aplicações existentes ou as que estão em desuso, que são peças de museu. Vocês vão entender melhor mais para frente. Tá? Alguns dos elementos que, digamos, que fazem a transmissão por contato, assim, digamos, pela forma, né? Como vocês estão vendo aqui o primeiro, né? Eixos, árvore e talhados. Então, assim, dependendo da literatura, vocês vão ver o termo eixo, mas também vão ver o termo eixos-árvore, que significa, pode, dependendo do contexto, mesma coisa que árvore, né? Aí então tem vários termos aí, árvore de manivelas, árvore do comando de válvulas, árvore disso, árvore daquilo. Daqui a pouco explico mais para frente, explico melhor nos próximos vídeos, quando fala sobre eixos e árvores. Mas vocês estão vendo aí, né, por exemplo, tanto os entalhados quanto os estriados, as pontas deles eles têm formatos diferenciados para conectar com alguma roda, uma polia, uma engrenagem ou algum outro elemento. Tá? Como já tinha comentado na parte de elementos de fixação, os elementos chavetados, as chavetas. Tá? E as chavetas ficam no sulco, numa cavidade, no ponto intermediário entre o eixo e a engrenagem, como vocês estão vendo nesse desenho, é a partir dali que é efetuada a transferência de movimento entre um e outro. E os outros do lado direito são menos comuns, se dá mais pelo contato com uma leve interferência ou uma leve folga, tá? Só de curiosidade, vocês estão vendo aí as arruelas estreladas, mas à esquerda aparece uma medida aí de diâmetro 35, com uma medida aí H maiúsculo 7, que é mais na parte lá da metrologia, né? Muito comum na área de desenho mecânico. Não vou entrar em detalhes aqui. E vocês estão vendo a direção desculpa, o sentido das cargas. Bom, só ver uma coisa aqui, só abaixar aqui o volume, voltando. Bom, e também, né, a partir desses elementos, né, de elementos de transmissão em geral, como eu falei, você pode desenvolver sistemas mais complexos, né? Na parte de acoplamentos, vocês vão ver, por exemplo, juntas homocinéticas, e a partir dali tem lá uma espiga esférica. Espigas esféricas, né? Essa espiga esférica, pelo que vocês estão vendo aqui o sentido das setas, né? Ela permite um certo movimento aí para cima, para os lados, né? Lembra um pouco a rótula do joelho, só que a rótula do joelho, lógico, que ela é mais limitada, tá? Aí vocês estão vendo aí os contatos, né? Entre o eixo, né? Vocês estão vendo que são eixos em geral, né? Pelo traço ponto e fim, né? Com algum elemento de base aí, pode ser, por exemplo, estrutura aí, a carcaça de um bloco de motor, por exemplo. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui,
Tá, eu vou comentar mais sobre aqueles elementos, digamos, que são mais usuais. Como, por exemplo, correias e polias, né? As correias e polias, como muitos elementos que transmitem movimento, eles sofrem com desgastes, né, atrito, isso é normal, né, inevitável, né? Então é por isso que na falta de uma manutenção preventiva acontece essa ruptura, como vocês estão vendo aqui atrás. Vamos lá. Os principais elementos de transmissão são aqueles que vocês viram nesta lista aqui, né? Correias acopladas aí a polias, correntes, idem, cabos de aço, idem, né? Eixos e árvores, engrenagens, roscas, né? Mais para frente, vai no final falar sobre acoplamentos, em que muitos deles, o funcionamento deles, a forma construtiva, neles são utilizados alguns dos elementos anteriores, tá? Mas pode acontecer, não pode acontecer, vai acontecer de eu comentar, inevitavelmente, de eu comentar de alguns dos acoplamentos junto com alguns desses elementos. Vocês vão entender o porquê, né? Que são aí, digamos, algumas das principais aplicações. Tá? Quando, por exemplo, falar sobre eixos e árvores, é muito provável que fale sobre, mesmo que suscitamente fale sobre flanges, né, que é o tipo o principal acoplamento que tem, né? Flange, para quem não sabe, nada mais é do que superfícies estendidas de eixos, tá? Quando, por exemplo, tem lá um motor elétrico, aí tem o eixo, né, do motor elétrico, deve ser acoplado aí com o eixo de uma bomba d'água. Como é que vai ser acoplado, né? Como é que vai unir os dois eixos? Um dos principais aí é o quê? São discos acoplados, né? Emendados aí com esses eixos e devem ser perfurados, né? Para conectar os parafusos, né? Então aí tem quando fala em acoplamentos, né? Por exemplo, o flange é mais comum, né? Visto que a entrada, a rotação de entrada é a mesma rotação da saída. Mas vocês vão ver mais para frente que tem acoplamentos e que há uma alteração nas rotações. São sistemas bem mais complexos, né? Bom, continuando aqui, né? Correias, né? São elementos que são, assim, suficientemente flexíveis. Eles possuem formatos, né, dos mais diversos, dependendo da sua aplicação. A diferença entre eles, vocês podem ver se dá pelo formato, né, pela sua seção, e, por consequência, né, a diferença entre as polias também se dá pelo formato, pelo formato dos sulcos. Tem algumas correias que elas são mais menores, né, dimensões menores, outras são maiores. Teoricamente, né, quanto maior a dimensão, por exemplo, a largura, como vocês estão vendo, a primeira e a última embaixo, quanto maior a largura, maior pelo menos na teoria, né, maior a resistência mecânica, tá? Então, qual é o critério de seleção da correia? É que, assim, tem muitos modelos, muitas configurações diferentes de correias. Eu posso dizer com uma certa segurança que a grande quantidade de correias também se dá pela possibilidade de gerar produtos exclusivos, que nem no caso das fendas dos parafusos, onde foram criados aí algumas fendas com o intuito de gerar gerar uma exclusividade na manutenção. Claro que isso torna e cria uma certa dificuldade, né, na hora de obtenção dos produtos, né, de manutenção. Então, por exemplo, você cria uma polia diferenciada, desculpa, uma correia diferenciada, dependendo do formato da correia diferenciada, também necessita de uma polia diferenciada. Apesar que agora com a internet, né, fica muito mais fácil disponibilizar os produtos, né, independente do local, embora nessa questão da exclusividade do produto gera produtos em menor quantidade e aí gera aí produtos mais caros, tá? Então mesmo com a internet, né? Então torna-se mais caro obter um produto, por exemplo, um parafuso com fenda de 3 pontas, algo assim que é de certa forma incomum, mas vou dizer que eu tempo atrás encontrei um ferro de passar roupa de uma marca conhecida no Brasil e que na hora de abrir, né, desparafusar, vi que a fenda era de 3 pontas. Eu não tenho chave para isso, mas só para dar o exemplo, né? Mas tirando essa questão da exclusividade, questão do direito autoral, do direito autoral, né? Da patente, né? Enfim, mas vamos.
falar sobre outras situações. Por que que existem diferentes modelos de correias? Aí tem a questão da resistência à carga, a força mesmo, né? Resistência ao torque. Eu vou falar muito sobre torque aqui, tá? Por quê? Uma das principais aplicações das correias é a aplicação veicular. E dentro do veículo se fala muito do torque, da curva de torque, de potência no carro. Como eu falei no primeiro dia de aula, né? Eu vou dar muitos exemplos da parte automotiva. Então, tem alguns elementos, né, até mesmo da parte de parafuso, eu dei exemplo de parafusos elásticos e motores veiculares. Correia, então, nem se fala, né? A maior parte do tempo eu vou falar sobre aplicações veiculares. Tá, que eu acho que é o mais palpável, que é o que é o mais visível, principalmente para quem tem carro, tá? Bom, então assim, tem a questão do esforço, tem a questão do torque, tem a questão da resistência à fricção, porque gera uma fricção, né? O contato correia, superfície da correia, inferior da correia versus a superfície da polia. E com o tempo, gera um desgaste também na superfície da polia. Nesse contato, nessa briga, né? Diga uma brincadeira que eu vou fazer, essa luta do bem contra o mal, nesse maniqueísmo, geralmente projeta-se para ter uma maior resistência na polia, porque é mais fácil efetuar a manutenção, melhor dizendo, a troca da correia. Tá? Não estou dizendo que, por exemplo, o material mais comum para a correia, sem dúvida, é a borracha vulcanizada. Eu não estou dizendo que a borracha vulcanizada é menos resistente do que o aço carbono, o aço inoxidável, né, que é os principais elementos das polias. Não estou dizendo isso. Mas muitas vezes, quando há contato entre dois elementos de máquinas, se dá prioridade à maior durabilidade àquele produto, àquele elemento que possui uma manutenção mais difícil, mais complexa. Então, quando você vai efetuar a troca, vai da correia dentada, não se fala, por exemplo, efetuar a troca da polia, como vocês estão vendo aí. E vocês estão vendo que a polia, neste caso, a foto que está aqui atrás, ela está íntegra e da correia não, né? Então, é isso que acontece. E aí, o que mais? Então, assim, claro, né, que há uma pesquisa, uma investigação por parte das empresas para aumentar a durabilidade das correias, para aumentar a confiabilidade, visto que é um produto, né, que, vou dizer para vocês, vou dar minha opinião, a correia em si ela não é muito cara. O que é mais caro é a mão de obra. Tá? Embora haja veículos aí os mais novos, elas possuem atualmente uma manutenção mais fácil, né? Isso é a minha opinião, tá? Uma manutenção mais fácil que os carros mais antigos. Eu já ouvi falar, por exemplo, de carro em que a troca da correia, o valor torna-se, vou dizer proibitivo, mas um valor muito alto. Por quê? Porque tem que desmontar até o motor. Isto é, retirar o motor do carro para trocar a correia. Agora, por exemplo, meu carro, que é de ano 2012, claro, você deixa o carro aí de manhãzinha, tal, para pegar no final do dia, tal, devido aí aos outros serviços que geralmente uma oficina possui, mas assim, é uma troca relativamente fácil, tá? É muito mais fácil trocar uma correia do que a polia. E quando falam em manutenção, você pega lá o manual de instruções, não se fala em troca quer dizer, claro, depende do veículo, né? Tem manuais que falam e tem manuais que não falam, mas quando comenta-se, fala em trocar a cada 60 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, depende, né? Mas nunca ouvi falar de alguém pedir para trocar a polia. A não ser quando é um carro muito antigo, com uma rodagem bem avançada, devido ao provável desgaste entre os dentes, né, depois de um certo tempo, aí recomenda-se até trocar a polia. Mas primeiro avalia-se primeiro, né? Por quê? Porque é um item que é muito mais difícil de encontrar. Tá? Só se adquire, né, em uma situação aí bem mais complexa aí de manutenção corretiva. Não é o caso da troca da correia, geralmente em condições normais. Então, de novo, voltando a falar das correias, aí tem muita coisa interessante para falar aqui, né? Eu coloquei muitas ilustrações, né? Não estou dizendo que os vídeos vão ser longos, mas assim, tem bastante coisa legal. Mas vamos lá. Critério de escolha, a força aplicada, a carga, né? O torque, a resistência
Porque às vezes necessita-se de uma correia que atua aí uma velocidade tangencial muito grande, como, por exemplo, as correias dos veículos, né? Porque nós estamos falando de altas rotações nas polias. Pô, você fala aí, né, ter lá o cotagiro lá, 3.000, 4.000 RPM, que é a velocidade que consta lá no virabrequim, né? Então, na polia não vai ser tão diferente assim, né? Não vai ser na casa das dezenas, muito menos das unidades, né? Então, tem que resistir muito, né? A velocidade, né, tangencial das correias também vai ser bastante alta. Tá claro que tem algumas aplicações onde a velocidade tangencial não é tão grande. Mas, enfim, né? Dependendo da carga, né? Em vez de usar uma trapezoidal, como vocês estão vendo em cima do lado direito, vai ter que usar uma sequência, né? Como vocês estão vendo embaixo, a última, por exemplo. Dependendo da carga, às vezes é necessário ter duas ou mais polias paralelas entre si. E aí ter duas ou três, duas ou mais correias. Aí tem uma situação, né? Porque assim, a grande maioria das aplicações das correias, as correias elas atuam solitariamente, sozinhas. Principalmente em situações onde a engenharia já definiu que a confiabilidade delas são altas, onde há uma grande responsabilidade, onde elas conseguem aguentar o tranco. Mas tem situações, por exemplo, em que a carga é tão grande que não se encontra, por exemplo, correia disponível no mercado, não há viabilidade econômica para confeccionar uma correia exatamente por uma situação de a carga é muito grande, então distribui para duas ou mais correias. Tá? Isto é, quando a carga é muito grande, distribuir para duas ou mais correias, né? E, claro, né, pode acontecer numa situação de arrebentar uma, né? Aí, de novo, vai cair naquela conceito da reação em cadeia, né? Como falei, por exemplo, da cama elástica, né, das molas, né? Então, por exemplo, a cama elástica, né, ela consiste em várias molas ao redor. Se arrebentar uma, é bom que você já faça a troca, a substituição, a colocação da mola nova, né? Senão vai ter aí, no começo nem tanto, mas se demorar muito a arrebentar duas, três ou quatro, aí as outras vão arrebentar mais rapidamente. Por quê? Porque a mola, ela foi projetada para aguentar uma determinada carga. E aí vai fazer o serviço das demais molas, né? Aí o esforço vai ser maior. E aí pode chegar aí uma deformação, deformação permanente até chegar a uma ruptura. Com correias trabalhando em série é a mesma coisa. Tá? Então, se acontecer de arrebentar uma, automaticamente recomenda-se, assim, não em caráter emergencial, né? Mas em caráter assim, mais urgente, não urgentíssimo, parar para colocar a correia, para substituí-la, né? Por quê? Porque se demorar muito, as outras não vão aguentar o tranco. É que nem aquela história, por exemplo, várias pessoas, né, segurando alguma coisa pesada, aí vai uma pessoa vai embora, outra pessoa vai embora, até chegar uma hora que uma pessoa fica carregando a mesma carga sozinha, lógico que não aguenta, né? É isso, tá bom? Então, assim, tem a questão da carga aplicada, do torque, da resistência à fricção, né? Porque vocês estão vendo, obviamente, né? A polia vai friccionar quer dizer, a correia vai friccionar com a polia, e geralmente, como a polia é feita de aço, inox, aço carbono, ferro fundido, bronze, enfim, e como as correias geralmente são feitas principalmente de aço vulcanizado, aço vulcanizado, borracha vulcanizada, tem algumas que são feitas, né, de poliuretano, PVC, couro, fibras naturais diversas, né? Então elas vão aguentar menos, tá? Tem algumas correias aí que é borracha vulcanizada com um miolo de um fio de aço ou malha de nylon, tá? Entre outras fibras sintéticas, enfim, né, para garantir uma resistência mecânica. Isto é, o que está lá dentro garante uma resistência mecânica e o que está lá fora garante uma resistência aí à fricção, tá? Garante uma flexibilidade, né? E também garante uma certa resistência a intempéries, tá? Por exemplo, água, umidade, algum produto químico, né? Algum produto mais, digamos, inflamável, altamente alcalino, altamente ácido, enfim, algo que o aço, o nylon, então, provavelmente não aguentaria, mas a borracha aguenta. Aí, claro, vai depender do produto. Eu estou falando borracha vulcanizada, né? Mas o mesmo material que tem nos pneus, mas tem outros tipos de borracha, borracha nitrílica, por exemplo, né? Borrachas sintéticas, tá?
Cada caso é um caso. Então, assim, como vocês estão vendo aqui em cima, seção trapezoidal tem até umas bolinhas aqui, 4 círculos, né, representando o quê? Um diferente material encontrado no meio dela para garantir a resistência mecânica. Tá bom? Algumas particularidades, né? Estou falando que essa aqui são algumas das correias mais comuns, sim, é verdade, né? Embora tenha alguns formatos bem diferentes. Tem empresas que fornecem correias de diferentes cores. As diferentes cores geralmente se dá pela diferença entre as resistências, né, de carga, tá? Resistência à deformação plástica, lógico que deformação plástica é algo que não pode ocorrer. Tem uma limitação de deformação elástica, decorrente aí à carga aplicada, à variação de temperatura, visto que tem alguns conjuntos que atuam a altas temperaturas, como, por exemplo, embaixo do capô dos carros, né? Por exemplo, temperatura ambiente lá fora, 30 graus mais ou menos, só que lá dentro do motor lá está 60, 80 graus, né? Tudo abafado, enfim, né? Deve ter que ter uma certa resistência, tá bom? Então tem questão da resistência a intempéries. Quando falo também fricção, também tem a questão da abrasão, tá? Porque presença de material particulado, areia, pó de minério, então eu estou falando isso, né, que são situações muito específicas, aí dependendo da situação, né, deve ser estudada caso a caso, tá? Eu não estou falando de veículos, mas eu estou falando, por exemplo, em máquinas, às vezes máquinas projetadas e engenheiradas para essas situações, tá? O primeiro conjunto do Correia e Polia, né, claro que eu vou mostrar também algumas fotos que eu obtive aí da internet, né, que são bem interessantes. Mas, por exemplo, esse conjunto Correia e Polia, vocês estão vendo que ela é de seção circular. Ela permite o fato de ela ter este formato, esta seção, ela permite uma flexibilidade no seu movimento, efetuando movimentos tridimensionais. E nas 3 direções. Acho que mais para frente tem uma foto, daqui a pouco eu volto. Então, assim, não são correias assim que exigem grandes cargas, né? Mas são correias que muito usadas na área de automação, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, aí e no meio também. E curiosidade, né? Porque assim, as correias, quando você adquire, a maioria delas, elas são fechadas. Elas são fechadas, não tem, você não vai conectar, né? Você não compra em pedaços, ao contrário do que vocês estão vendo aqui nas fotos. Mas às vezes nas fotos é mais para demonstração, mais para fim de apresentação, tá? Então, e quando você compra em pedaços, né? Dando exemplo específico aqui dessa correia de seção circular, tem até um pino de metal para conectar com outro. Mas aí é aquele caso de correia em que é mais para transmissão de movimento, abertura e fechamento, mais para automação, acionamento de sensores, de atuadores. Tá? Então, eles não resistem a grandes cargas que nem, por exemplo, a correia dentada da foto aqui atrás. Tá bom? E vocês estão vendo aqui embaixo as últimas fotos, né? Que tem até uns pontinhos no meio, né? Dessas correias. Elas são, às vezes, material diferente de nylon exatamente para garantir a resistência mecânica, tá? Podendo sofrer a longo prazo aí um desgaste, isso é natural, desgaste devido à fricção, né, entre a correia e a polia. E aí, quem é da área da manutenção preditiva, ela tem uma noção, assim, ela tem uma metodologia, tem todo o procedimento, né, de avaliação, investigação, né, e também a tomada de decisão para verificar se precisa trocar ou não a correia, né? Mas uma coisa que você não pode imaginar, eu não consigo imaginar, por exemplo, um pino como esse aqui, como da foto aqui de cima no meio, da, da correia de seção circular, numa correia dentada, numa correia de acessórios, ou outra correia que é submetida a grandes esforços. Eu não consigo imaginar. Tá? E outra coisa também, se não é esse pino, como é que é feita a conexão entre os 2 pontos, né? As 2 extremidades, por exemplo? Como nós estamos dando exemplo aqui de material plástico, como, por exemplo, poliuretano, PVC, por exemplo, tem até uma forma, né, de soldagem termoplástica. Então, aquece ela e promove a união entre os 2 pontos.
tá bom? Mas, de novo, são aplicações aí que têm a vantagem de serem flexíveis, né, podendo ser usadas em diferentes direções, mas são submetidas a cargas mais baixas em comparação às outras correias convencionais, tá? Muitas vezes as diferentes cores se dão por diferentes resistências e também diferentes aplicações, por que não, né? Vocês estão vendo aí uma ilustrações aqui embaixo, né? De novo, né? Sobre exemplo de correias, né? Que atuam em diferentes direções, né? Voltando aqui, estava aqui, né? Aí tem, por exemplo, uma correia seção plana, né? As primeiras correias eram correias planas, tá? Feitas aí de fibras naturais, como por exemplo couro, cânhamo. Vou dizer uma coisa para vocês: o cânhamo, para quem não sabe, é uma planta em que até o século XIX era comum na confecção de roupas, confecção de tecidos grosseiros, né, para cobertura de carroças, armazenamento de alimentos, cobrir qualquer coisa. E com o tempo, né, foi aparecendo outras fibras, claro que depende muito do local, né, da disponibilidade, tá? Porque não tinha, cânhamo não se encontrava em qualquer lugar. Aí tinha lugar que usava sisal, por exemplo, juta, enfim. Só que com o tempo houve a popularização de outros tecidos vegetais, por exemplo, algodão, e com o tempo o cânhamo foi entrando, caindo em desuso, né? Para quem não sabe, o cânhamo é uma planta que é do mesmo gênero do cannabis sativa, maconha, né? Tanto que o termo maconha é uma anagrama do cânhamo. O que é anagrama? Procura na internet, que é uma figura de linguagem onde a troca de letras, né? Se você trocar as letras cânhamo, vira maconha. Mas por que eu estou falando disso? Porque o cânhamo, mas não estou dizendo que o cânhamo é a maconha, né? A maconha é cannabis sativa, a cânhamo é do gênero cannabis, mas é outra planta, né? Não é bem parecida. Que até o século XIX usava o cânhamo, e com o tempo ela foi entrando em desuso, principalmente devido à introdução de fibras sintéticas. Nylon, nylon dos mais comuns, né? Então é o seguinte, então na época do cânhamo era muito comum usar correias, além do cânhamo, né, de couro, pele de animais, tá? Aí depois foi aperfeiçoando, melhorando os projetos, né, das correias, mas ainda usando o cânhamo, usando o couro. E o que se observava que havia uma baixíssima, não vou dizer baixíssima, que é demais, mas uma baixa eficiência de transmissão, isto é, uma baixa eficiência de conversão de energia mecânica para energia mecânica. Porque a conjunto correia e polias, fica no plural, né? Correia e polias, nada mais é do que uma forma, né, de conversão de energia, de mecânica para mecânica. Mas aí, o atrito, dependendo da velocidade de geração, uma pequena geração de calor, enfim, isso é normal, né? Gente, deu um imprevisto aqui, eu vou parar o vídeo por enquanto, tá? E daqui a pouco eu continuo. Até daqui a pouco.